Esta lição, que será repetida durante todo o mês de junho, pode ser contada de diversas maneiras. Escolha a mais apropriada para as crianças de sua sala. Oi meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição do maternal, a lição de junho, que tem por título Esaú e Jacó. E o texto bíblico se encontra em Gênesis 26, versículo 8. Objetivos. Ao final da lição, as crianças deverão saber que a mentira só traz confusão e brigas. Elas deverão sentir desejo de não mentir e responder, rejeitando a mentira e pedindo perdão a Deus. Verso para memorizar. A minha língua não contará mentiras. Encontra-se em Jó 27, versículo 4. Opção 1. Usar o mesmo cenário da tenda feita de cavalete da lição anterior. Usar bonecos diferentes para Isaac e Rebeca e 2 bonecos do mesmo tamanho para serem os gêmeos, pequenos, e depois outros maiores para serem os rapazes. Fazer barba e pelos nos braços de Esaú. Opção 2. Fazer uma maquete como a descrita acima, só que pequena, com bonecos que podem ser de plástico, de areia, de caixinhas e etc. Fazer a diferença entre Esaú e Jacó, colocando ou desenhando a barba e os pelos dos braços. Opção 3. Usar um flanelógrafo ou cartaz com as figuras. Opção 1. Usar o mesmo cenário da tenda feita de cavalete da lição anterior. Usar bonecos diferentes para Isaac e Rebeca e 2 bonecos do mesmo tamanho para serem os gêmeos, pequenos, e depois outros maiores para serem os rapazes. Fazer barba e pelos nos braços de Esaú. Caixa de surpresa. Você vai mostrar a caixa de surpresa para as crianças. Olha que legal, a caixa de surpresa. Dizer para elas assim: aqui dentro eu tenho aqui uma surpresa para vocês. Mostrar o arco. Eu improvisei um arco, tá? E a flecha, eu improvisei também, porque eu procurei para comprar e não achei, então eu improvisei. Mas você pode comprar, né, ele bonitinho para mostrar para as crianças. Sem ponta, para que não machuque eles. Uma ovelhinha ou um cajado, que podem ser um cabo de guarda-chuva, e explicar para que serve cada uma dessas peças. A diferença e explicar a diferença entre Esaú e Jacó. Opção 4. Dedoches ou palitoches. Centro de interesse 3. Atividade da lição. Ajudar as crianças a identificarem o objeto que se relacionam com Esaú e o que se relacionam com Jacó. Elas podem pintar os desenhos e colar detalhes nas roupas também. Lembrancinha. 2 bonequinhos iguais de plástico com roupas diferentes. As mães devem usá-los para contar a história durante a semana, enfatizando que eles eram gêmeos, mas muito diferentes. Incentivo de presença. Fazer um dedinho sobre um pedaço de isopor. Fazer bonequinhos de EVA colados em palitos de sorvete ou de churrasco, com o nome de cada criança. Quando a criança chegar, deve pegar seu bonequinho e espetar no isopor perto da tenda. Eu fiz o meu assim, olha que legal que ficou. Eu peguei o isopor, encapei, tá vendo? Aí fiz os bonequinhos. Aí embaixo você pode colocar o nome das crianças, né? Para que eles possam chegar e ir colocando, e vai ficar bem assim, ó, o incentivo de presença. Oração. Mostrar o Juquinha ou outra figura para incentivar a reverência às crianças e fazer uma oração curta.
ficção e aplicação. Repetir esta aplicação todos os sábados, variando as situações em que as crianças podem mentir. Colocar faixas na cabeça das crianças ou roupas dos tempos bíblicos, se houver, e revisar com elas a história. Uma menina será Rebeca e 3 meninos serão Isaque, Esaú e Jacó. Trocar as crianças a cada sábado. Havendo tempo, pode-se repetir no mesmo sábado com outras crianças. Depois da revisão, de ser assim: Jacó estava certo em querer ser pastor, mas não podia ter enganado para conseguir isso. Mentira só traz confusão e brigas. Mostrar a figura de um vaso e de um menino e dizer: esse menino quebrou o vaso da mamãe. Ninguém viu. Se ele disser que foi um gato que quebrou, ele estará falando a verdade ou a mentira. Dar um tempo para a resposta das crianças. Se ele mentir, quando a mamãe descobrir o que pode acontecer, ficar de castigo, deixar a mamãe triste. Não vale a pena mentir. Vale a pena falar a verdade. Se você alguma vez já mentiu, peça perdão a quem você enganou. Também a Jesus. Ele vai ajudar você a falar só a verdade. Vamos repetir o versículo junto? Repetir o verso outra vez. Oração. Senhor, ajuda-me a falar sempre a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Contando a história. Se suas crianças forem muito pequenas, começar a história pelo segundo parágrafo. Mostrar o boneco de Isaque e de Rebeca e dizer assim, olha que legal. Esse é Isaque, o filho de Abraão. Ele se casou com Rebeca e tiveram 2 filhos. E mostrar para as crianças a figurinha dos filhos. Esaú e Jacó, 2 rapazes bem diferentes um do outro. Mostrar o boneco de Esaú e dizer assim: esse é Esaú, o irmão mais velho, e ele é barbudo e tem muitos pelos braços e pelas pernas. Deixar as crianças apalparem o boneco. Esaú gostava de caçar e de se divertir. Naquele tempo, o filho mais velho tinha que ser o sacerdote ou o pastor da família. Tinha que reunir todo o mundo para fazer o culto de manhã e da tarde. Esaú não gostava muito disso, mas o filho mais velho também ficava com uma parte maior do dinheiro do papai. E aí você pode mostrar para as crianças as cédulas de dinheiro. Você pode imprimir elas e emplastificar para que ela fique durinha, para não rasgar. A minha eu não emplastifiquei. Aí eu tirei as cédulas de R$2, a de 5, a de 10, a de 20, a de 50 e a de 100. Tá? Você pode tirar e mostrar para as crianças também, deixar que eles brinquem com essa cédula. Por isso que eu falei que seria legal que você emplastificasse para que fique durinho, para que não rasgue. E disso Esaú gostava, dizer para as crianças, e disso Esaú gostava. Do dinheirinho Esaú gostava, ele só não gostava de trabalhar no campo. Centro de interesse 1. Um professor receberá as crianças com alegria e conduzirá as crianças ao local onde está o incentivo de presença, motivando a criança a colocar seu bonequinho perto da tendinha. Enquanto isso, outro professor conversa com as crianças que chegaram, proporcionando-lhes alguma atividade calma ao som de uma música suave. Além dos brinquedos que já existem nesse cenário, é interessante fazer alguma das atividades abaixo que estão relacionadas com a lição. Atividade 1. Ter um livro de EVA com colagens de texturas diferentes com cada página, lixa, pelúcia, tela, plástico, carmuça, botões, etc. Deixar que as crianças
Folheiem e toquem cada página. Memorizando. Você vai mostrar a Bíblia e dizer assim: é o livro de Deus. Abrir a Bíblia e mostrar uma figura de Esaú e Jacó. Olha que legal, os dois irmãos gêmeos no colo de Isaac. Ler o verso bíblico e dizer assim: Jacó mentiu para o papai. Ele se deu muito mal, porque falar mentira só causa confusão e brigas. Por isso, Papai do Céu não gosta de mentiras. Precisamos falar sempre a verdade. E é isso que a Bíblia diz. E ler o versículo: a minha língua não contará mentiras. Está em Jó 27, versículo 4. Boquinha de criança de Jesus só fala a verdade. Vamos memorizar o versículo, recitar o verso 2 vezes com as crianças, fazendo os seguintes gestos. A minha língua, indicadores apontando para a língua. Não contará mentiras, balançar a cabeça e os indicadores de um lado para o outro. Momento da amizade, atividade com os aniversariantes e visitantes. Centro de interesse 2, cânticos. Pode-se cantar usando o espelho para dar boas-vindas. Outra opção é dar os instrumentos e microfones do baú de louvor e cantar com as crianças alguns corinhos. Em seguida, cantar um cântico de oração. Se cantar Eu Falo com Jesus, faixa de CD, tesouros infantis. Ensinar as crianças a usarem a mão para imitarem um telefone. Conquistando a atenção. Mostrar fotos de pessoas diferentes ou bonecos diferentes e pedir para as crianças dizerem o que está diferente neles. Quantidade, cor, forma de cabelo, cor da pele, dos olhos, formato dos rostos e etc. Depois de identificar as diferenças, dizer assim: hoje vamos falar dos dois irmãos que eram muito diferentes. Material necessário que vamos trabalhar nesse mês de junho: livro ou tapete de textura, venda para os olhos, figura de bichos com pelos e bichos sem pelos, cenário de tenda usado na lição anterior, ou avental, ou maquete ou figuras para flanelógrafo, bonecos de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, ovelhas, panelinha, lentilha, olha que legal, ó. A lentilha, as panelinhas. Eu coloquei essa daqui porque é uma sugestão legal também, tá vendo, ó? Amarradinha, você pode dar de brinde depois. Também temos essa transparente. Bíblia de capa preta, figura de Esaú e Jacó, visual com o verso. Você pode estar usando também, ó. Eu tenho essa Bíblia, tá? Que eu tô usando desde o começo, desde a primeira lição, ó, com as figuras de Esaú, de Jacó e os pais. Roupas dos tempos bíblicos ou faixas, figura de vaso e de criança, fogãozinho com panela, prato, colher, grãos de lentilha, arco e flecha de brinquedo, ovelhinha, cajado, bonequinhos, gêmeos diferentes. Sopa de lentilha, potinhos ou saquinhos com lentilha, que foi o que eu já mostrei, ó, tá vendo? Que legal. Conjunto de dedoches da família de Isaac. Giz de cera, cola, tinta guache, pincel, avental e tesoura. Vou mostrar para vocês a minha maquete que eu fiz dessa vez. Olha que legal.
Dessa vez ela já está até com as ovelhinhas na lateral delas ali. Eu aproveitei as minhas ovelhinhas da outra lição, das outras lições passadas, tá? E aqui tá o incentivo de presença, olha. Incentivo de presença.